Os campeonatos estaduais terminaram e ficou claro mais uma vez que para você ser competitivo, ser campeão, você não precisa ter um super time, você precisa ter trabalho, você precisa ter seriedade, você precisa ter conhecimento e você precisa ter perfil de vencedor. Você precisa querer ser campeão. Você não pode achar que, poxa, vou entrar para participar, vou entrar para não cair. E não adianta ser da boca para fora. Tem que ser com a realização, tem que ser buscando alternativas. E mesmo nas maiores dificuldades, o Santos Futebol Clube, por exemplo, encontrou alternativas. Buscando jogadores, por exemplo, que fizeram a diferença para que o Santos fosse campeão. O Zé Roberto, lá em 2006, 2007, né? O Ricardo Oliveira, quando chegou ao Santos também, na segunda passagem, não na primeira, quando o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Uma prova de que é possível, repito, você ser competitivo, com bom trabalho, com organização, com planejamento e com aquele espírito de campeão. Nada disso existe no Santos Futebol Clube hoje em dia, né? Prospectar mercado, conhecer mercado, buscar jogadores, como o Cano do Fluminense, né? Como o Palmeiras prospectou alguns jogadores que poucos brasileiros conheciam, né? Jogadores do mercado sul-americano. O próprio Grêmio, né? Que fechou com aquele jogador que a gente ficou passando manteiga, tal do Cristaldo, né? Mas o Grêmio levou. Então você tem que ter tudo isso, né? E buscar esse jogador de perfil campeão. Não precisa ser nenhum jogador caríssimo, né? No auge da carreira. Por isso que quando eu fiz aquele vídeo pedindo a contratação do Marcelo, teve gente, você é louco, não sei o quê. Poderia não ser exatamente o Marcelo que acabou com a decisão do Campeonato Carioca, arrebentou. Lá junto com o Diniz campeão, Ganso campeão, David Braz campeão, Pirani campeão e fazendo gol decisivo na outra partida, na anterior, né? Não na outra, porque na outra o Flamengo ganhou. Tem um monte de coisa para a gente falar sobre como formar um time campeão. E eu fico tentando entender o porquê que o Santos, depois de formar times vencedores a partir das suas categorias de base, não conseguiu capitalizar em cima disso. Vendeu o Rodrigo, vendeu o Robinho, vendeu o Neymar, vendeu o Diego, vendeu o Ganso, vendeu um monte de gente. E agora vai começar ainda a construir um novo estádio. Agora se fala talvez em... Quer dizer, vamos botar uma grama sintética lá naquele CT horrível da entrada da cidade. A gente parou no tempo, né? Enquanto os outros evoluíram, a gente parou no tempo. É um erro histórico do Santos, que vem de gestão em gestão, né? Todas têm culpa, eu sempre digo isso. Mas este exato momento da história é o que mais preocupa, porque nunca antes o Santos brigou contra as últimas posições, isso acontece neste momento. E a pergunta que fica é o que aconteceu nestes últimos 3 anos, 2 anos e pouco, vai pavimentar um caminho diferente para o futuro? Eu não sei, sinceramente. Há quem diga que sim, mas há quem diga que não. E o tempo vai dizer. Só espero que o tempo seja suficiente para o Santos voltar a ser um time competitivo e que briga entre os primeiros colocados. E não para acostumar o torcedor, como eu disse aqui no vídeo anterior, a ficar satisfeito com vitórias da base, enquanto o time principal é o que a gente tem visto nos últimos anos. A última grande campanha foi aquela Libertadores que ninguém imaginava e depois daquilo é só ladeira abaixo, lamentavelmente. Então vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje pedindo licença aos meus apoiadores, porque inclusive não coloquei os logos na thumbnail que os senhores estão vendo. Selecionei ali o Elano, o Ricardo Oliveira, o Neymar, podia colocar vários outros, com um monte de troféu ali que o Santos ganhou recentemente.
então não coloquei os logos, então peço licença a Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Isatec Informática e Cicobi Animais Metropolitana para, neste momento, falar sobre o que eu vi neste fim de semana e lamentar profundamente que o Santos não tenha aproveitado o bonde da história para evoluir em outros aspectos, que os dirigentes do Santos não tenham aproveitado o bonde da história para tentar melhorar enquanto gestores, né? Se qualificar, buscar entendimento de administração, da parte esportiva, né? Sair do mundinho daqui, né? Porque todos eles que aqui estiveram, nenhum deles, por exemplo, foi... Você nunca viu um dirigente do Santos assim, o presidente do Santos foi conhecer a estrutura do Bayern de Munique. Nunca viu isso, eu não me lembro. Se eu tiver equivocado, alguém me mande aí, eu posso estar esquecendo, posso estar sendo injusto. A gente só ia lá para ver amistoso, né? Quando o Santos perdeu do Real Madrid, quando o Santos perdeu do Barcelona. Ia lá um dirigente, às vezes não era nem o presidente, né? Quando foi lá inaugurar o estádio do Red Bull, New York. Mas assim, o presidente do Santos foi passar um mês lá em Turim, vendo como é o trabalho da Juventus. O presidente do Santos passou um mês vendo como é o trabalho do Manchester United. Humildemente, foi lá ver como é que as coisas funcionam. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ah, mas presidente de outros clubes fizeram isso? Não sei. Mas por que os nossos não podem? Por que não poderiam ver como é que se faz? Então, parte daí, né, de dirigentes que sempre acharam que na base da malandragem, sei tudo, tenho grana, não sei o quê, né, vou me virando e tal, ou sou um conhecedor de bola, ou sou um baita gestor aqui no meu mundo e aplico isso no futebol, vamos ver se dá certo e não dá. Aí você vê o Palmeiras, por exemplo, que precisou de um presidente que botava dinheiro do bolso, o Paulo Nobre, para sair da zona da pasmaceira. Cresceu. Aí entregou para Leila, que tem grana, mas você não vai, a Leila não vai te explicar o que é um 352, um 433, não manja nada. Só que no entorno dela tem gente que faz esse trabalho. Não é verdade? Porque ela tem dinheiro, ela pode contratar os melhores. E aí o Palmeiras foi achar um treinador português que ninguém aqui no Brasil nunca tinha nem ouvido falar. E o cara entrou para a história do clube, ganhou o Campeonato Paulista esse final de semana. E nós aqui estamos trazendo 2 vice-campeões, né? Um centroavante de 34 anos e um lateral direito que o pessoal até... Eu não vi, eu fui no mercado, eu não vi o jogo. Eu só sei que teve o lance do Dudu lá e tal. Eu aproveitei para ir no mercado, estava vazio e tal. Peguei umas ofertas. O arroz estava barato e tal. São esses os reforços que o Santos está trazendo. Ah, mas o Santos tem dinheiro para contratar grandes jogadores? Pois é, rapaz, que coisa. Por que não tem? Por que chegou ao ponto de não ter? Mas aí eu falo para você, o Flamengo tem grande elenco, tem muito dinheiro, mas tem dirigentes despreparados. Tem dinheiro, mas não tem responsabilidade. Mandaram o Dorival embora. E olha o que aconteceu. O Dorival que vai assumir o Atlético Mineiro. Ficou dando sopa aí. O Santos não quis, né? O Santos não quis. Agora o Dorival vai assumir o Galo. Mesmo o Cudê tendo sido campeão lá, o Dorival vai assumir o Galo. E o tapa na cara da sociedade é o Grêmio ter voltado da segunda divisão e ter montado o time que montou um projeto, foi atrás do Luis Soares e de outros jogadores. E eu tô até com medo da estreia do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense trouxe o Fernando Diniz, aquele que aqui no Santos foi mal, é verdade. Fez muita coisa que não devia ter feito. Mas é o que a gente sempre fala, o cara sai do Santos, o trabalho dele floresce. Ou ele é campeão, ou ele mostra o seu verdadeiro potencial, né?
magia, só quem fez nesse elenco aí foi o Sampaoli. Quer dizer, desse não, no outro. O outro era melhor que esse. Um pouquinho melhor. Aí o Diniz vai lá pro Rio de Janeiro. O Ganso que ele quis trazer para o Santos jogou muita bola. Mas por que o Santos não contratou? Porque os dirigentes ficaram com medo do que a torcida ia dizer. Eu sempre falo, o dirigente do Santos não tem convicção. Tiveram coragem para trazer o Lucas Lima agora, porque também estavam num desespero danado. Mas no frigir dos ovos, quem que está jogando mais, o Lucas Lima ou o Ganso? Ah, mas você é engenheiro de obra pronta. Cara, eu não sou dirigente do Santos. Eu não faço reunião com o treinador. Aí, o Fluminense do Diniz, né, que era, o pessoal tirava sarro e tal, tomou de 2-0 do Flamengo no primeiro jogo, meteu 4-1 no segundo. O Diniz levou o Pirani, aquele que a torcida pega no pé, critica, e botaram um preço de banana, vão comprar. É novo, é jovem, tem potencial para crescer. Mas a gente liberou o Pirani e ficou aqui com quem para jogar no meio de campo? Com a molecada que está aí, que pode até ter potencial para crescer, né? Mas a gente não sabe se no Santos vão crescer, porque não tem espelho, porque não tem respaldo, porque não tem liderança dentro de campo. Quem são os líderes do Santos? O Alisson, o Maicon, o João Paulo. Quem mais? Quem que é líder nesse elenco do Santos aí? Agora eu pergunto para vocês, igual o Elano tem, igual o Léo tem, igual o Renato tem, igual o Ricardo Oliveira tem? Não tem. O Fluminense foi buscar o Marcelo, além de líder, tecnicamente muito acima da média. Aí eu pergunto para você, os jogadores que o Santos forma, você percebe? O Pituca e o Jean Lucas falavam, pô, assiste jogo do Santos, não sei o quê. O Luan Pérez, qual deles se colocou à disposição para voltar para o Santos ganhando? Pô, vou ajudar o Santos, né? Ganhando menos e tal. O Santos forma jogadores que, quando vão embora, eu já até desconfio se o Neymar vai voltar, porque ele escreveu aquele negócio lá, eu vou, mas eu volto. Mas você nunca ouviu o Neymar dizer assim, vou encerrar minha carreira no Santos. Ele nunca falou isso. Nunca falou. O Diego, então, esse passou longe. Esse se bobear nem só voltava em Santos porque eu acho que a esposa dele é daqui. Porque de resto, ele nunca fez a menor questão de falar nada do Santos, nem passar férias aqui, nem nada. O único que voltou foi o Robinho. Mas o Robinho, os senhores sabem o que aprontou e infelizmente ele... eu não preciso nem dar mais detalhes, né? Será que o Santos vai conseguir trazer o Danilo de volta um dia? Como trouxe o Renato, como trouxe o Elano, como trouxe o Léo de volta? Será que o Santos vai conseguir trazer o Alexandro de volta? Não estou nem falando do Neymar mais, hein? O Rodrigo talvez, mas o Rodrigo é muito jovem, tem muito chão pela frente. O Rodrigo daqui 10 anos. Será que a gente vai ter algum jogador que vai se identificar com o Santos como o Marcelo é identificado com o Fluminense? E dizer assim, olha, quando eu voltar eu volto para o Santos. Você não escuta. Você não ouve. E não é de agora, faz tempo isso. O que o Santos virou no mundo do futebol? Porque quem ama o Santos somos nós, torcedores. O mundo do futebol só olha para o Santos quando o Santos, por um acaso, monta um super time ou revela um super craque. Porque quando o Neymar estava aqui, todo mundo queria jogar no Santos. E agora? O Água Santa chegou na final. Eu dizia para vocês, o Campeonato Paulista é um campeonato que você pode chegar na... Ah, mas ainda bem que não chegou porque podia ter perdido. Mas aí é a gente introjetar uma mediocridade que não cabe. Nós temos que disputar. Precisamos disputar. Sempre. Só vai ganhar disputando. Ficar com medo de adversário, de rival em final, isso não existe. Mesma coisa na Sul-Americana. Ah, vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro, temos que olhar só contra o rebaixamento. Dá para ganhar esse negócio, mas não
Desculpa, com o trabalho que a gente tem visto até agora. Tem treino, tempo. E vê o que a gente viu contra o Blooming. Terça-feira tá chegando. Jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver o que vai acontecer. Aí depois já tem o Grêmio. Na estreia do Campeonato Brasileiro. Grêmio campeão gaúcho. Porra, tu assiste Grêmio e Caxias, os caras babando, voando, velocidade, intensidade. Não é aquela coisa, toca de um lado, toca do outro, e volta. É aquela lentidão. E cadê o ataque? E ninguém aproxima. E não treina. Vai ver o Fluminense? O Ganso é lento. Vai lá ver a lentidão do Ganso. Só dando tapa. Time formando triângulo de um lado, do outro. O segundo gol do Fluminense foi sacanagem. Aí você vai ver um jogo do campeonato inglês, Arsenal e Liverpool. Você fala, Jesus amado, eu não vou ver isso nunca mais. Ou algo parecido com isso no meu time. Nós estamos jogando um futebol abaixo da crítica. E quando você assiste, você passa um domingo vendo Fluminense e Flamengo, Palmeiras e Água Santa, Atlético Mineiro e América. No sábado, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza do Vojvoda, né? Onde está o Zanocelo agora. Aí você assiste os jogos da Europa. Você vê Villarreal e Real Madrid. O Villarreal vai enfrentar o Real Madrid lá, em Madrid, no Santiago Bernabéu, e faz o que faz. Aí você assiste Liverpool e Arsenal. Aí você vê aqui, porra, eu não estou pedindo para os caras serem craques da bola de ouro. Mas pelo menos ter essa intensidade, ter essa disposição, ter essa inteligência tática. Não é possível que a gente jogue essa coisa que pode parecer tudo menos futebol. Então vocês me perdoem, porque hoje eu fiquei ainda mais triste com a situação do Santos, neste domingo. Vendo todos esses jogos de futebol, se eu voltar, sair daqui agora e colocar no campeonato argentino, eu vou ver times fazendo, como eu vi Tigre e São Paulo, jogando numa velocidade em que eu olho o Santos jogando e falo, não é possível. Os caras parecem que não jogam com bola, parece que eles estão chutando um paralelepípedo. Parece que eles estão carregando um monte de saco de cimento nas costas. Não sei se é característica física, sabe? Realmente eu peço perdão. Mas assim, como torcedor do Santos acostumado como eu fui a viver duas fases distintas, eu não vi a era do Pelé, né? E o torcedor mais antigo, esse então deve ter mais raiva ainda. Mas eu vi o Santos ser campeão bem menino e depois fiquei na fila, aguardando. Por isso que o título de 97, 98, 2002, esses títulos tiveram tiveram algo especial, tiveram uma característica especial para mim e para todos que têm a minha idade. Aí depois a gente vê 2002, vê 2010, pô, o Santos metendo goleada em todo mundo, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, né? Revelando jogadores, vendendo, fazendo dinheiro. Aí passa uma gestão, passa outra, e aí vem outra, e a coisa vai piorando, 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 piorando. Não melhora. Como é que o Santos é um clube que involui? Como é que o Santos não é um clube que evolui? Você constrói e depois você vai dilapidando, vai detonando, ao invés de você evoluir, ao invés de você crescer. Só politicagem, só gente querendo mamar no clube, só gente querendo patrocínio, emprego, diabo a quatro. E a preocupação com o Santos é nenhuma. Dirigentes que vão chegar agora na eleição, qual é o currículo dos caras? Qual foi a preparação deles no mundo do futebol para chegarem para o associado e pedir assim, eu quero o seu voto? O cara não conhece nem o Boca, nem o River. Não sabe como é que funciona o dia a dia de um clube desse. Não conhece o Benfica, não conhece o Porto, não conhece nada. Os caras conhecem aqui, ó. Arquibancada, torcida organizada e não sei mais o que, e conselho deliberativo. É assim que a gente vai mudar?
Eu não estou falando que eu quero um empresário, não, para dizer assim, não, você não quer alguém do futebol, que é não, não quero, eu quero alguém que entenda de futebol, de campo e de gestão. E o torcedor do Santos precisa entender isso, porque parte da responsabilidade é dele, porque é o sócio que vota, o sócio que coloca alguém lá, né? E tem que saber como é que se cobra. Porque eu não aguento mais ver todo mundo jogando futebol e os que estão mal vão lá e correm atrás para melhorar. Contratam, trocam de técnico, investem em estrutura, Atlético Paranaense, Fortaleza, Goiás reformando o estádio, todo mundo, Fluminense investindo nos seus meninos, mas indo no mercado, buscando, todo mundo, quem não está com condição, vai na SAF, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, todo mundo está se virando. E o Santos? Estão pagando conta aí, né? Os buracos do passado, que foram uns puta buraco que deixaram, desculpa falar assim, né? E aí a gente vê o que faz, né? No estadual a gente não classifica 3 anos seguidos, na Copa do Brasil, na Sul-Americana a gente é eliminado de forma vexatória. Só Deus sabe o que vai acontecer contra Botafogo de Ribeirão Preto. E por aí vai. E a gente precisa de gol de cabeça de zagueiro para ganhar de Ceilândia e de Blooming. Então vocês me perdoem. Repito, eu não me conformo com isso. Ver um time com a grandeza do Santos, com a história que tem. Eu não citei nem o Pelé aqui, hein? Não falei nem do que o Santos tinha que ter construído lá atrás, desde os anos 60. E não construiu também. Que a gente não teve a visão de futuro. Eu digo a gente porque fazemos parte da mesma comunidade. Não enxergamos o futuro. São Paulo enxergou o futuro, construiu um estádio lá que um dia botou 150 mil pessoas, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Enquanto uns acharem que eles são os malacos, os espertões, e eles vão resolver na base da bababá, da lábia, põe aqui um troquinho do meu bolso e não sei o quê, e vamos dar um jeitinho, porque com os meus aliados eu vou trabalhar aqui, né? Faço um agrado aqui, outro ali, nós vamos que vamos. Nós ganhamos um estadual daqui a pouco, que tá tudo bem. Nós não vamos sair disso. Desculpa, neste domingo eu fiquei triste, vendo times rivais ou outros de fora do Brasil e de outros estados que trabalham o futebol. E a gente aqui enxugando o gelo há muito tempo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.